Olá, amigo, você que está indo para o TRE de Santa Catarina, nós estamos aqui hoje, eu sou o professor Rodrigo Bezerra, nós estamos aqui para dar aquelas últimas dicas, aqueles últimos toques, aqueles últimos avisos, últimos alertas para você que vai se preparando aí para o concurso, que está chegando, estamos aqui em cima do concurso já, então a gente vai dar aqueles avisos finais para dizer a você não pode se esquecer de... Tá certo? Veja, vocês vão lidar com uma banca meio que desconhecida, que é a Pontua Concursos, tá? Dizem as más línguas que ela tem uma relação muito grande com a Consulplan, né? E que é uma banca, eu diria a você assim, meio que, pelo menos na avaliação das provas, ou das poucas provas a que nós tivemos acesso, é uma banca um tanto quanto, às vezes, inexperiente em relação a concursos públicos. As questões são muito chapadas, são muito fechadas, há muitas questões centradas na gramática normativa, aquela perguntinha seca, aquela pergunta chapada. Então, você não pode se esquecer de certos detalhes. Tá? Então, eu selecionei algumas questões que eu queria que você pudesse observar, e aí a gente vai dar aqueles, como eu digo, aqueles avisos, olha, tenha cuidado com isso é um assunto sempre cobrado, é um assunto sempre batido. Eu escolhi alguns tópicos, obviamente que a gente não vai falar de tudo, é só para dar um aviso para você. Por exemplo, vamos lá então, volta lá para o slide. Então vejam só, sempre que vocês vão trabalhar com uma banca, vocês precisam ter cuidado com a questão da classificação morfológica de termos, tá? É sempre uma regra muito cobrada, sempre uma regra muito cobrada. Eles gostam de fazer determinadas confusões quanto à classe gramatical a que pertencem determinados vocábulos, notadamente alguns vocábulos que podem aparecer em mais de uma função morfológica, tá? Então vamos lá comigo aqui, volta lá comigo. Então vejam, quem está indo para um concurso público desse tipo não pode se esquecer de jeito nenhum daquela regra básica de que eu tenho um substantivo, tá? Colocando, está aparecendo para você aí, eu tenho um substantivo como elemento central, tá certo? E uma das características desse substantivo é justamente o fato de ele aparecer, por exemplo, cercado de outras classes gramaticais, como o adjetivo, tá? Como o pronome, certo? Como o artigo, certo? E como o numeral. Então, Rodrigo, qual é a importância desse tipo de esquema aqui, professor? Qual a importância desse tipo de esquema? É que esse tipo de esquema, ele me denuncia tanto as classes em adjunto adnominal, ou seja, ele me denuncia, inclusive, qual é a função dessas classes, que é classe de adjunto, tá certo? Do adjunto adnominal, tá? Quanto ele me denuncia o próprio valor do substantivo, Ele me denuncia como esse substantivo vai se comportar, inclusive dentro da esfera sintática. Então, essa é uma informação importante. Outra informação importante, quando nós estamos trabalhando com a parte de classificação de termo, é de que você não pode se esquecer desta orientação aqui sobre o advérbio. O advérbio, ele é uma classe de modificação, a gente chama de modificadora. É uma classe que vai trabalhar modificando três outras classes. Quais são elas? O adjetivo, tá? O verbo, tá? E o próprio advérbio, tá? E um próprio advérbio. Então, qual é a importância de eu, professor, saber isso? Não se esqueçam de que o advérbio é classe gramatical o quê? Invariável. Tudo bem? Então vejam, eu estou diante aqui de uma questão, por exemplo, que cobra de mim justamente classificação morfológica. Só que ela quer, por exemplo, a classificação morfológica, praticamente de um mesmo tipo de vocábulo, tá?
no mesmo tipo de vocábulo, tá? Olha aqui o terceiro aqui. Então ele diz assim, olha, né? Analisa as afirmações a seguir sobre o emprego do o, tá? Do o, né? Tá aqui pra gente, no último período do parágrafo. Então ele me deu um texto e diz lá, né? Talvez os sejam também os que defendem o Estado, com a diferença de que são menos hipócritas e não o chamam apenas nas horas mais. Então vejam, tá? Quando ele diz aqui, talvez o sejam também, tá? Quando ele diz talvez o sejam, a ideia que se transmite é talvez sejam aquilo. Né? Talvez sejam. Se nós estivéssemos aqui de posse do texto, perceberíamos que este o certamente estaria se referindo a algum elemento característico de alguém. Até porque eu vejo a presença aqui, ó, do verbo de ligação. Né? O verbo de ligação está aqui. Então, eu tenho quem, professor? Quem é que faz essa função aqui? É um pronome oblíquo? É um pronome oblíquo? Não. Na realidade, o que eu tenho aqui, vejam o que ele diz aqui. Ó, na primeira ocorrência, o é um pronome demonstrativo. Ora, correta, né? Alternativa absolutamente correta. Quando eu digo talvez o seja, talvez sejam aquilo. Aí diz lá, também os que defendem o Estado. Opa, olha só que interessante. Ó. Ele, inclusive, me dá uma dica na alternativa. Ele diz, na segunda ocorrência, equivale àqueles e também é pronome demonstrativo. Perfeita colocação. Vejam, vocês não podem se esquecer desses caras como classificação morfológica. Vejam, uma coisa que é interessante é que nós lidamos muito na língua portuguesa com os chamados pronomes demonstrativos da terceira pessoa. Ó. Por exemplo, o aquele, né? Ou o aquilo, ok? O aquele, o aquilo. Eu tenho o aquela, eu tenho o aqueles, certo? E eu tenho o aquelas. Estes pronomes, você me diz assim, professor, quem são esses pronomes aqui? Eles são pronomes, tá? Demonstrativos, ok? Da terceira pessoa. Eles são pronomes demonstrativos da terceira pessoa. Só que frequentemente, é uma coisa interessante que eu queria que vocês não se esquecessem, é que estes pronomes, eles têm a capacidade, eles podem aparecer na forma reduzida. Então, aquele, aquilo é o aquela é o a, o aqueles é o os e o aquelas é o as. Uma curiosidade desses pronomes qual é? É o fato de eles frequentemente aparecerem aqui seguidos de um pronome relativo ou até de um elemento preposicionado. Mas é muito comum eu ter isso aqui, ó, essa dupla aqui, ó. Entendeu? Muito comum que eu tenha esta dupla aqui. Ora, quando eu olho aqui, olha quem está aqui, ó. Os que. Professor, o que é que representa os que? Aqueles que. Se você observar a questão, muito tranquila, está lá os que defendem, ou seja, aqueles, e é também pronome demonstrativo. E na terceira, ele diz que é um pronome o quê? Observa, ele diz que é pronome oblíquo átono, que é um pronome oblíquo átono. Opa, é um oblíquo átono. É, professor? Claro que é. Porque quando eu digo aqui, são menos hipócritas e não o chamam apenas nas horas mais. Quando eu digo o chamam, eu estou com o verbo chamar aqui como transitivo direto. Esse o, quem é, professor? Um objeto direto. A gente sabe que dentro dos pronomes pessoais, nós temos pronomes átonos e pronomes oblíquos. Portanto, eu venho aqui e chego à resposta alternativa na letra E. Entenderam? Então, é importante que vocês saibam classificação morfológica de vocábulo. Entendeu? Vocês saibam fazer essas distinções, trabalhar com essas distinções. Combinado? Vamos a uma próxima questão. Vamos lá então. Ó, importante para a gente. Veja, mais uma vez, o emprego de pronome aqui. Importante. Por quê? Porque essas bancas adoram fazer indagações a respeito do pronome. Entendeu? A respeito do pronome. Então vejam, em que período, tá certo? Em que período o pronome possessivo destacado está mal empregado? Tá? Então eu tenho aqui, ó,
pronome possessivo está mal empregado. Vejam, é muito importante que vocês observem, por quê? Porque existe uma regra com a qual você precisa ter muito cuidado dentro da estrutura pronominal. Qual é, professor? Qual é a regra? É a regra chamada da uniformidade de tratamento. Vocês não podem se esquecer, por exemplo, de que para a gramática normativa mais formal, quando eu passo a tratar uma pessoa por tu, eu preciso manter este tu até o final da minha comunicação. Não dá para dizer, fulano, eu te liguei porque eu soube do seu problema. Não dá para falar assim, dá para falar no dia a dia. Por quê, professor? Porque quando eu digo que eu te liguei, o te é o tu. Então, se eu te liguei, eu falei, eu te liguei para falar do teu problema e não do seu problema. Entenderam isso aqui? Então, observem lá. Dei uma sacada lá aqui, tá? Entendeu? Então, vamos lá. Dirijo-me a ele, percebam isso, a fim de solicitar, ele está mal, dirijo-me a ele, então eu estou trabalhando com a terceira, a fim de solicitar o seu apoio. Perfeito. Dirijo-me a ti, segunda, a fim de solicitar o teu apoio. Perfeito. Dirijo-me a vós, a fim de solicitar o vosso apoio. Perfeito. Dirijo-me a vossa senhoria. O que é isso? Pronome de tratamento, a fim de solicitar o seu. Perfeito. Dirijo-me a vossa senhoria, a fim de solicitar o vosso. Não, porque aqui é terceira pessoa, esse está errado. Certo? Tudo bem? Outra questão de pronome. Vejam. Outra questão com que vocês podem lidar dentro do concurso é sempre as relações de período. Precisam ter cuidado com as relações entre orações. Essas bancas, Consuplan, Fumarc, sei lá, né? Essa aí, a Pontua concurso, tá? Várias aí, tá certo? Essas bancas mais simples gostam de indagar sobre período. Então vamos dar uma olhadinha lá comigo numa questão, ó. No início do parágrafo 2, o segmento que corresponde a uma circunstância de tempo observem, se você tivesse entendido, tivesse estudado o conteúdo numa boa, você não teria medo em marcar a letra D de dado. Por quê, professor? Porque você vai lembrar o seguinte, ó, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui, professor? O que eu tenho é ao ser. Ser é infinitivo. Então, o que eu tenho na realidade é a junção, deixa eu apagar isso aqui, o que eu tenho aqui na realidade é o que, professor? A junção do ao mais o início pelo infinitivo. Professor, o que é que dá ao mais infinitivo? Dá justamente uma relação de tempo. Entendeu? Dá justamente uma relação de tempo. Tudo bem? Então, cuidado com essas relações de período. Lembrem-se de que a mais infinitivo vai me dar condição. Cuidado para não confundir. Entenderam? Cuidado para não confundir. Lembre-se de que por mais infinitivo vai dar sempre causa. Entenderam? E de que para mais infinitivo, certo? Vai dar sempre finalidade. Entenderam isso aqui? Então essas relações do período são sempre relações bastante cobradas. Você quer ver uma outra questão também? Questão de classificação de orações. É outra questão bastante cobrada por eles. Então, ó, 4 alternativas a seguir contêm orações destacadas que desempenham a mesma função. Assinale a alternativa que contém oração que não exerce a mesma função que as demais. Então, função sintática é sempre um assunto cobrado. Então, aqui, ó, observe a letra A. É conveniente que você estude mais. Quando eu digo é conveniente isso aqui é o sujeito. Isso é conveniente. Portanto, eu tenho uma oração o quê? Subjetiva. Sua mãe quer. Opa! O que é que sua mãe quer? Que você vá ao mercado. Opa! Olha só. O que é que sua mãe sujeito quer? Verbo transitivo direto. Que sua mãe vá ao mercado. Está aqui a minha objetiva o quê?
direta. Se vocês observarem, observem, fazer a prova tranquila é importante isso. Eu tenho outra subjetiva. Se eu descobrir duas subjetivas e uma objetiva direta, obviamente a resposta está na letra B de bola. Vejam que a letra D bastava que você telefonasse, bastava, e isso bastava, é outra subjetiva, e seria necessário a inflação parar de subir, a inflação parar de subir seria necessário, eu tenho outra subjetiva, a função de sujeito. Entendeu, então? Então, cuidado com esses assuntos, classificação morfológica, classificação de orações, tá? Para você não errar em questões bobas, em questões simples. Tranquilo? Ok? Então, pega aí nessas nossas dicas, espero que você faça uma excelente prova, espero que você faça um excelente concurso, tá certo? Mantenha-se firme, mantenha-se bem. Quando você acordar no dia do concurso, faça sua prece, faça sua oração, sua reza, como você achar melhor, tá certo? Concentre-se e vá em paz. Se você estudou, você não tem por que se desesperar. Só se desespera quem não estudou, porque aí ele sabe que está indo para o arriscar. Você que estudou, você que está preparado, você que está preparando, está ali se esforçando para o concurso, meu amigo, vá em paz. Vá tranquilo para o seu concurso, porque você sabe. Agora você precisa confiar em você. Você sabe. Tá bom assim? Um grande abraço. Dê notícias para a gente quando você for aprovado. É isso que eu quero. Dê notícias para a gente. Receba o nosso cordial e fraterno abraço e uma excelente prova. Eu não desejo boa sorte, porque boa sorte é para quem não está preparado. Para você que estudou, é uma boa prova. Fiquem todos com Deus.